Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e nem fiz roteiro hoje porque, enfim, queria bater um papo aqui, olho no olho com vocês, sobre tudo que rolou ontem, né? Não era o vídeo que eu queria estar gravando, obviamente, é uma derrota aí totalmente fora dos planos, né? Não que alguém se planeje para derrota, mas a gente não conseguia imaginar ontem, inclusive foi o tema do vídeo de ontem, qualquer resultado que não fosse a vitória, né, os 3 pontos. Mas, Carlos, cada jogo tem uma história. O Cuiabá é uma equipe que tem se pautado aí por bons resultados fora de casa, né? Ontem conquistou a sua 7ª vitória fora de casa. A equipe cuiabana, inclusive, tem um melhor desempenho jogando fora do que lá na Arena Pantanal. É verdade, gente, tudo isso é verdade. O fato é que nenhum torcedor do Botafogo imaginava esse resultado de derrota, né? Eu sei que tem muita gente aí falando da arbitragem, né? Da questão do gol do Pita, se foi mão, se não foi mão, se foi braço, se não foi braço. O fato é que eu não consigo chegar a uma conclusão, tá? Deveria ter sido, né, analisado pelo VAR, né? Em teoria, todo gol que acontece, ele é analisado pelo VAR. Talvez o PR ali, que acabou sendo um dos personagens, né, do gol, né, rebateu errado, enfim, poderia ter sido mais incisivo, né, reclamando do gol, pedindo a verificação, reclamando de mão. Isso não aconteceu, né? Eu já venho até falando isso em alguns momentos. Exemplo, o último jogo antes desse contra o Atlético, o Tiquinho faz um gol que, ao meu ver, é totalmente legal, mas o Atlético Paranaense, em seguida, né, com o Pablo ali, já vai para cima do árbitro, dizendo que tinha havido uma carga do Tiquinho, né? Acho que em cima do Thiago Heleno. Acontece o gol do Atlético Paranaense em impedimento, né? Muito provavelmente não teve as linhas, porque não teve VAR. E o Botafogo também ninguém reclama. Então, assim, a gente sabe que o Botafogo tem sofrido muito com a arbitragem, mas ao mesmo tempo não vê os jogadores em campo brigando pelos seus direitos, né? No caso, ontem, o direito era, pelo menos, uma análise mais minuciosa em cima do lance com o Isidro Pita. Ainda ontem falei aqui que era pra gente tomar cuidado com ele, né? Carrasco do Botafogo, uma coisa assim inacreditável, né? O que esse jogador, o Botafogo até já pensou em contratá-lo, e ontem à noite tinha uma galera até brincando, dizendo, pô, tem que contratar esse cara só para ele não fazer mais gol no Botafogo, né? A gente lembra ele vestindo a camisa lá do Juventude, marcou acho que 3 ou 4 gols no Botafogo, e agora fez mais um. Pessoal, vamos lá. Tem muitas divergências aí, né? Se o Botafogo jogou bem, jogou mal. Os números apontam que o Botafogo jogou bem, né? Teve muita posse de bola, teve muitas finalizações, sei lá, beirando aí 30 finalizações, apesar de poucas, né, ali realmente perigosas, né? Enfim, enquanto que o Cuiabá praticamente, né, só teve essa chance aí do gol, né? E aproveitou, né? Um lance também de sorte do Cuiabá e azar nosso, né? A bola rebate na mão, na barriga, onde quer que seja, e vai ainda na direção do gol, né? Aí ficou ali muito difícil para o Di Plácido apostar a corrida com o Pita, né? Para mim, o Di Plácido tem zero culpa ali no gol. Um gol que começa ali com uma palhaçada, entre aspas, né? Enfim, o Luiz Henrique tentou uma jogada de efeito no ataque, acabou perdendo a bola. E depois teve esse lance aí também do PR, que poderia ter afastado melhor a bola. É difícil a gente julgar agora, né? Achei o PR até assim abatido, né, ali pelo lance. Enfim, essa questão da posse de bola, né? Vou até citar o Renato Gaúcho, né? Ele tem uma declaração. Outro dia eu estava revendo, né? Já é antiga essa declaração. Bem o estilo Renato Gaúcho, assim, que ele fala, pô, não adianta o cara sair com a pretendente, né? Passar, jantar junto, ir pra boate, dançar junto a noite inteira e chegar lá
um outro cara pode chegar rapidamente ali, dar uns beijinhos e levar a moça para o motel. Então, assim, esse é a metáfora do filósofo Renato Gaúcho para posse de bola, que nem sempre adianta você ter a posse de bola. Foi o caso ontem, o Pita foi esse cara que chegou ali no final da balada, né? E deu os beijinhos e levou a moça para o motel. Os exemplos do Renato Gaúcho são grotescos, mas é uma história engraçada essa. Então, assim, no primeiro tempo, o Eduardo perde um gol que não se pode perder. A gente sabe que ali, no calor do jogo, o Walter, né, goleiro do Cuiabá, teve uma baita atuação, né? Faz uma grande defesa ali, mas era uma bola para o cara fazer, cara a cara, né? Cara a cara. Essa bola ali no primeiro tempo eu achei até pior se a gente for analisar do que o próprio gol do Cuesta, que acabou anulado, né? Pelo fato da bola ter resvalado ali na mão do Cuesta. Ele até admitiu isso no final do jogo, né? Primeiro se marcou em campo um impedimento, depois o VAR aparentemente viu que não existia impedimento do Cuesta, mas que deu de novo esse azar da bola ter resvalado ali na mão do Cuesta antes de marcar o gol, né? Júnior Santos foi muito bem, né? Especialmente o primeiro tempo do Júnior Santos foi muito bom. Repertório amplo aí de dribles, canetas, né? E o problema do Júnior Santos é que a gente já sabe, ele é um cara que ele não conclui bem a jogada, seja ele chutando para gol, ou seja ele dando o passe, né? A assistência. Ele tem dificuldade, né? Nesse fundamento. Até vinha aí numa fase artilheira, né? Contra Fluminense, contra América Mineiro, mas o primeiro tempo dele foi muito bom, mas a equipe, não sei, parece que ela tá ansiosa, né? Parece que o time tá ansioso, a bola não chega direito no tiquinho, Eduardo realmente faz um segundo turno abaixo da crítica, né? Ele que foi apontado como um dos melhores jogadores do campeonato no primeiro turno, né? Tinha gente até que colocava ele à frente do Tiquinho, Eduardo muito mal. Botafogo praticamente jogando num 4-2-4, porque o Eduardo resolveu que é atacante, mas, enfim, então o meio de campo do Botafogo fica muito fragilizado. E o Marlon Freitas também, que é um dos pilares desse time, também não foi bem ontem, né? Mais uma vez, não foi bem, né? Marçal também, não é de hoje que a gente está falando que o Hugo pede passagem, né? O Hugo até entrou, mas no final da partida. Eu sei que tem muita gente que defende o Marçal, tipo, agora vamos enfrentar o Palmeiras na quarta. Porque o Marçal é um cara cascudo para esse tipo de jogo, né? Vai botar o menino Hugo? Não faz isso, bota o Marçal, que é jogador de Premier League. Mas o Marçal não tá bem, até recebeu ontem algumas vaias, né? No União com o Santos. Luiz Henrique também acho que é um consenso de que ele é um jogador para segundo tempo. A gente entende que ontem era um caso atípico, porque o Vitor Sá não podia jogar, né? Mas Luiz Henrique fez uma partida muito ruim, né? E ainda para ser a cereja no bolo aí, ao contrário, esse erro dele no início da jogada que originou o gol do Cuiabá, né? Cuiabá nitidamente veio ao Rio de Janeiro para jogar por um empate, equipe muito bem armada, né? Fechadinha, retranca, uma equipe muito física, né? E seja o que Deus quiser, com Daverson e Pita. E aí acabou que o Cuiabá colheu, né, ontem, mais do que o empate que eles queriam, né? É o famoso se der a gente ganha, e foi o que aconteceu, mesmo o Botafogo criando muitas chances, né? Agora, quem colocar no lugar do Eduardo, né? Gabriel Pires entrou no final, deu até um bom chute para mais uma boa defesa do Walter, né? Mas o Gabriel Pires é aquele cara também que às vezes parece desatento, erra passes mais ou menos fáceis, né? Ele erra. Então também não é um jogador que esteja assim pedindo passagem para entrar no time, ao meu ver, né? Eu botei na thumb, né? Se é hora de mexer no time, eu acho que sim, é hora de mexer, né? Naturalmente o Vitor Sá vai voltar para a equipe titular, mas eu acho que Marçal, Marlon Freitas e o próprio Eduardo talvez possam ser sacados do time, né? O Danilo, não sei porque que ele não está jogando, não está entrando,
poderia ter entrado ontem, mais especificamente o Hugo no lugar do Marçal. E aí a questão é quem entrar, né? Seria o Gabriel Pires para entrar na vaga do Eduardo, né? Não tá faltando esforço do time, não tá faltando dedicação. O próprio Eduardo também é um cara dedicado. Ontem, ainda no início do jogo, teve aquela lesão na cabeça, né? Bateu cabeça, teve que jogar ali com a touquinha, tudo. Não é força de vontade, mas às vezes o cara não tá numa boa fase técnica e pronto, acabou, né? O Tiquinho praticamente não teve oportunidades. A gente sabe que quando a bola chega no pé do Tiquinho, a gente sempre espera uma coisa boa, né? Tanto para o arremate a gol, como também para uma assistência, para o pivô, né? Que ele faz muito bem receber a bola de costas para a zaga. Ele gosta do contato físico, né? Mas do jeito que a equipe jogou, né? Muito espaçada, né? E volto a dizer, parecia um 4-2-4. Naturalmente não foi tão difícil assim o trabalho do Cuiabá em neutralizar o Botafogo, né? Depois o Segovinha entrou, né? Foi uma das mexidas do Lúcio Flávio, até que entrou bem o Segovinha, né? Um jogador muito habilidoso, né? Achei que ele entrou bem, entrou Carlos Alberto também, Janderson, enfim, aí já era meio que aquele abafa final, aquela tentativa que até o Lucas Perry foi pro ataque, né? Isso aí já virou meio que uma marca aí, mas também sem grande eficiência. Tem uma cabeçada maravilhosa do Tiquinho, né? A gente tem que falar também desse lance, já mais na parte final do jogo, para uma defesa incrível do Walter, né? Inclusive tem aquela câmera dentro do gol, né, que mostra ali a defesa. Foi uma defesa realmente espetacular. Acho que rivaliza com a defesa agora esqueci, o goleiro do Atlético Mineiro, no jogo Fluminense no sábado, também fez um defesaço. As grandes defesas aí da rodada. Mas é isso, pessoal. Lúcio Flávio é aquela história, né? A gente sabe que o Botafogo não tinha outra alternativa no momento. O grupo mesmo pediu o Lúcio Flávio barra Carly, né? Mas a gente sabe que o Lúcio Flávio, ele tem limitações, né? Ele é um auxiliar técnico, ele não é um treinador, né? Não estou botando a culpa toda na conta do Lúcio Flávio, acho que não. Acho que, como eu acabei de falar, tem alguns jogadores que estão atuando muito abaixo, né, do que eles podem render, mas talvez seja o momento realmente do Lúcio Flávio se impor, né? Isso que é difícil, eu não vejo muito o Lúcio Flávio se impondo. Não sei se seria o caso do Mazuco entrar na jogada, alguém assim para ter aquela conversa com o Lúcio e com o Joel Carli, e tipo, gente, vamos dar uma mexida aí, não dá para a gente morrer abraçado aí com essa escalação, né? Que é a escalação que todo mundo, né, queria ver jogando, mas não tem funcionado aí, especialmente nesse segundo turno, né? O Botafogo foi um segundo turno muito ruim, né? Tava ontem até pensando, o Botafogo fez 47 pontos, né, no primeiro turno. Se dobrasse, seria 94 pontos. Olha que loucura. E a gente está aqui struggling, né, lutando para tentar chegar nos 75 e empacamos agora aí nos 59, né? Partida de quarta-feira, né? A Globo está tentando vender como uma decisão. Eu vi hoje desde cedo naquele programa Hora 1, né? Ali 5h30 da manhã, eles fecharam Hora 1 hoje falando que Botafogo e Palmeiras é a decisão do campeonato antecipada. Depois o Lofredo também no RJ repetiu esse discurso, né? É claro que a Globo quer vender o jogo, que vai ser o jogo da quarta-feira, 9h30 da noite, como decisão. Óbvio que é um jogo muito importante. Se já era importante antes do jogo de ontem com o Cuiabá, agora se tornou mais importante ainda. Lembrando só um detalhe, né? Quem tem a obrigação de vencer é o Palmeiras, né? Por mais que o jogo seja um tapetinho, o Palmeiras, para dar uma reviravolta no campeonato, precisa vencer. Então ele vai, a gente imagina, né, até pelas características, o time do Abel Ferreira vai vir tentando atacar o Botafogo, né? Enfim, não vai ficar postado lá atrás como ficou o Cuiabá, né? Isso pode ser bom por um lado, né? O empate quarta-feira é desastroso para o Botafogo? Não é desastroso. Claro que temos que lembrar que tem outras equipes também no campeonato. Volto a dizer, não é um campeonato só entre Botafogo e Palmeiras.
situação se manteve os 6 pontos de diferença e o Botafogo com um jogo a menos, né? Que é o jogo lá do Fortaleza. Mas também relembrei aqui ontem que agora o Fortaleza não tem a vaga da Libertadores, já que não ganhou o título da Sul-Americana, então provavelmente vai ser um jogo duro, né? Lá no Castelão, diferentemente do que teria sido se a gente tivesse jogado na terça-feira passada, né? Enfim, Palmeiras teve um dia mais aí, né? Como jogou no sábado contra o Bahia, vai ter um dia mais aí de preparação para o jogo de quarta. Botafogo, acredito que hoje à tarde já esteja de volta aos treinamentos. Afinal, só teremos aí segunda e terça para treinar para a partida de quarta-feira à noite, né? Ontem também apareceu desde cedo nas redes sociais o espetacular trabalho que o Botafogo fez, né, de desmontagem do palco do show do Roger Waters no sábado à noite. O show terminou ali por volta de 00:30 e 10:30 da manhã já estava o gramado limpo, né? O que me faz pensar até que a partida poderia ter ocorrido mais cedo, né? 4 da tarde. O Botafogo foi até precavido, né? Pediu para jogar só às 8 da noite. E aí, numa nova infelicidade aí do Botafogo, choveu muito. Foi muito difícil até para a torcida mesmo chegar no Newton Santos, né? O dia foi de muito calor aqui no Rio de Janeiro e acabou que teve essa chuva forte no fim da tarde, né? Claro que isso não é desculpa para a derrota, né? Mas é só mais uma curiosidade aí de que o Botafogo foi muito bem, né? Provou agora, mostrou para todo mundo que pode ter esse tipo de situação, de ter um show no sábado e jogar domingo logo depois, né? A desmontagem ocorreu durante toda a madrugada e foi feita aí com excelência, né? Muito, muito, muito bom. O próprio Roger Waters fez show lá no Mané Garrincha, se não me engano, na terça-feira passada, e o Mané Garrincha, que não tem o gramado sintético, tá numa correria, tentando arrumar, recuperar o gramado ficou com marcas queimadas terríveis, né? E sendo que o Flamengo enfrenta o Santos lá em Brasília, se não me engano, na quarta-feira próxima. Então vai ser uma semana para recuperar, enquanto que o Botafogo deu esse show aí de menos de 12 horas, né? Já ter deixado tudo ali pronto, né? Ainda assim, o técnico do Cuiabá reclamou antes do jogo, né? Do gramado sintético. Deixa eles reclamarem, né? Enfim. Galera, o Tairo Arruda foi às redes sociais ontem para reclamar da arbitragem, né? Do lance que a gente já falou aqui do Pita, né? No gol, que ele dá aquela protegida assim, né? E que é quase que um gesto natural do cara que vai tomar uma bolada, né? E não fica muito claro se bateu, se não bateu, enfim. Mas aí ele fala, pô, a bola deu uma reladinha ali na mão do Cuesta, é marcado. E depois ela explode, segundo o Tairo, no braço do Pita e nada é feito. E aí o Tairo ainda menciona o Abel Ferreira, eu achei isso desnecessário, né? Até porque será o nosso próximo adversário. Cria um clima ali que acho que não ajuda em nada pra gente. Temos que voltar a jogar futebol, né? Essa é a grande conclusão desse vídeo. O Botafogo ontem demonstrou vontade até, né? Mas muito desorganizado e com esses buracos assim no time, né? Você via Adrielson e Cuesta, desde a zaga, né? A equipe tá desorganizada. Eu acho que isso que a gente tem que consertar, corrigir, né, o mais rápido possível. Teremos um adversário muito qualificado na quarta-feira, né, que está agora provavelmente com sangue nos olhos, né? Nossa vantagem ainda é confortável, mas naturalmente Botafogo entra um pouco pressionado por ele mesmo, né? Pela ansiedade de conquistar logo o título, e isso que não pode acontecer. Talvez seja bom até pegar um pouco daquela tranquilidade do Lúcio Flávio, né? O Lúcio Flávio ele fala sempre no mesmo tom, se o Botafogo perdeu, ganhou, empatou, foi campeão mundial, se foi rebaixado, o Lúcio Flávio fala sempre aquele tomzinho de voz e tal. Então tomara que até essa tranquilidade passe, né, para o time,
porque realmente a gente vê que o Botafogo está muito ansioso. E é isso, pessoal. Depois de um primeiro turno brilhante, né, jogando em casa, no tapetinho, o Botafogo acumula aí a sua segunda derrota em casa, dessa vez para um time de fora do Rio, né? E desde o final de agosto sem vencer no Newton Santos, né? Acho que não vai ter mais partidas agora nesse mês de outubro, então vamos passar setembro e outubro inteiros sem ter vencido em casa, que era justamente a nossa maior arma, né, no campeonato. Depois da partida com o Palmeiras, teremos o jogo muito provavelmente na segunda-feira com o Vasco, né? Tá praticamente certo isso, recomendação da polícia do Rio de Janeiro. Então é o que temos aí pela frente. De momento, o Vasco ontem tomou um gol no apagar das luzes lá com o Goiás, então vai vir desesperado, né? Mas a gente não tem nada com isso. Temos assim que aproveitar o desespero do Vasco. Mas isso aí é conversa a partir de quinta-feira, né? No momento agora é Palmeiras, né? A gente tem que focar. Ganhamos deles lá no primeiro turno, no Allianz Parque. Botafogo tem que voltar àquele mindset, né? Aquela mentalidade vencedora, aquela mentalidade de guerra mesmo, né? De assim, saber utilizar ali, ser preciso, ser cirúrgico, né? Foi um golaço do Tiquinho no primeiro turno. E é isso, galera. Vamos acreditar. Eu sei que tá todo mundo desanimado, eu também tô. Dá para notar aqui pelo meu tom de voz, né? A gente dá aquela baixada de bola, mas não podemos entregar os pontos, né? A mensagem principal desse vídeo é que a gente não abandone o Botafogo, né? A festa ontem foi linda, maravilhosa. Bandeirão, né? O lindo mosaico em homenagem ao Garrincha, Botafogo, Seleção Brasileira, e também aquele bandeirão mostrando um trecho do nosso hino, né? Honrando as cores do Brasil e de nossa gente, e com brasileiros de todos, cantos, né? Índio, gaúcho, nordestino, sei lá, negros, enfim, todas as etnias ali, representando, né, o amor pelo Botafogo, que não tem cor, né? Não tem origem. Temos torcedores aí em todas as partes desse país multicultural, né, diverso, e que a gente ama. E notadamente também homenagem, né, aos 90 anos do Garrincha. Garrincha merecia ter tido um resultado melhor, mas enfim, coisas do futebol. Pessoal, é isso. Quero ouvir a opinião de vocês, se o Lúcio Flávio deve mexer na equipe ou se é precoce, se ele deve repetir, né, esse time, claro, com a entrada do Vitor Sá, né, ou se está na hora de fazer mexidas ali na estrutura do time, já que a equipe não vem apresentando, né, uma boa performance nos últimos jogos, né, botando aí no geral. Tivemos algumas boas atuações, mas a equipe hoje ela está realmente dando mostras de estar rateando ali, e faltam 9 jogos, faltam 9 finais. O momento agora é do Botafogo ter atenção total, né? Jogo a jogo, cada jogo é uma final, a gente repete sempre esse mantra aqui, né? E o jogo com o Palmeiras é mais uma final, não é a final, é mais uma final que o Botafogo tem que entrar muito ligado, né? E não pode perder. Esse é o recado para quarta-feira. Se ontem tínhamos que ganhar, quarta deu tudo errado. Quarta-feira não podemos perder o jogo. Empate, vá lá, será razoável, mas claro, temos condições de vencer o Palmeiras. Beleza, pessoal? Deixa o like, faça o comentário. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você assistiu até aqui 24 minutos, é porque você curtiu aqui o conteúdo, né? E eu quero ouvir a sua opinião sobre mexidas. Marlon Freitas, Marçal, Eduardo, são os caras que eu acho que estão abaixo, né? Não estão bem, e eu acho que sim, que o Lúcio Flávio deveria tentar alternativas para esses jogadores. Beleza? Tamo junto, seremos, vamos acreditar.